Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, programa aqui da Rede Alesp, onde a gente debate os assuntos aí discutidos em São Paulo e também no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o pagamento dos precatórios no ano de 2021. Por isso a gente recebe o advogado Carlos Eduardo Valentim, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Carlos, seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. Muito obrigado, um prazer falar com vocês aqui. Para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo, é legal já explicar para o nosso telespectador, então, o que são os precatórios. Então, Carol, é o seguinte, os precatórios, né, eles são títulos, né, de pagamento emitidos pelo governo, tá? Do Estado de forma geral, seja União, né, que é o governo federal, os estados, os municípios. O precatório é o resultado, né, de uma ação, né, de alguém na justiça buscando reaver valores aí que entende que são devidos, né, por parte do Estado, né? Você, como pessoa, você entrando assim, você acionando uma pessoa física, né, assim, ser um órgão estatal, você tem um certo procedimento, mas para receber do governo é um outro procedimento, né? Você tem que seguir todo um rito junto à fazenda pública que é competente e tal, e você acaba no final por receber aí um título, né, do governo, vamos dizer assim, depois de uma decisão condenatória do Estado transitada em julgado, né, que você entra aí, vamos ser bem simples aqui, fora alguma outra complexidade, né, você entra numa fila de recebimento, né, você ganha um número de ordem assim, e você recebe nessa ordem, né. Basicamente seria Legal. isso aí, Uhum. basicamente E os mesmo. precatórios, sim. E os precatórios, quem pode receber os precatórios, né? Então, são as pessoas que entraram com ação contra, como você falou, o governo, né? Seja a União, Municipal, Estadual, e aí eles recebem esse título, mas quem de fato são essas pessoas, né? Que tipos de ação podem ser movidas aí para o recebimento dos precatórios? Então, Carol, os precatórios, assim, eles são divididos em duas categorias, tá? Os alimentares, né, que são oriundos, assim, de renda mesmo, assim, de créditos, né, de natureza, assim, que são básicas para a sobrevivência, vamos dizer assim, né? Atraso de pagamento, eventualmente pensão, né? E tem os não alimentares, que são outros créditos, por exemplo, oriundos de tributos, de repetições de débito, né? Ou então, o que mais acontece aí na minha experiência aí, são casos de empresas que contratam com o poder público, né? E elas são ou não são pagas, ou são mal pagas, ou são pagas em atraso, né? E todo esse tipo de questão contratual gera, né, um crédito, né, na percepção do contratante, né, do contratado, desculpa, com relação ao contratante, e se entra na justiça para reaver isso, né? Aí você tem uma via crucis aí para poder, às vezes, receber algo que é muito óbvio, né? Uhum. E além desse processo, através da pessoa física, pessoas jurídicas, CNPJ também podem entrar com processo contra o governo para o Sim, sim, recebimento dos precatórios? sim, com certeza. Como eu já te disse aqui, deixa eu ficar mais claro agora, a maioria minha experiência é nesse sentido, né? São empresas que contratam com o governo e que têm problemas na execução desse contrato. E dessa má execução, até falta de recebimento, né? O Estado, ele não paga por si só, né? Ele tem que pagar de acordo com esse rito, né? Pro bem ou pro mal, né? Você tem que entrar na justiça, tudo, para poder receber, né? O que você entende devido, e o Estado se defende sempre, né? Porque ele também não pode abrir mão de se defender. Então, isso, no ver de quem trabalha na área assim, é um problema, né? Para advogado, talvez não tanto, porque a Uhum. gente trabalha, né? Quando esse tipo de situação, né? Mas muitas pessoas, assim, o que mais se escuta falar, né, é com relação à pessoa física, né? As pessoas que são vinculadas aí a INSS e tal. Mas, assim, muitas empresas aí, muitas pessoas jurídicas acionam sim a fazenda pública, né? E como o senhor falou aí, tem essa questão, né? O governo vai se defender, não vai abrir mão dessa defesa, com Isso. a sua experiência, né? Como que você vê essa visão? É difícil receber esse precatório, ter realmente julgado e ter sido a sentença favorável para quem move essa ação contra o governo? É um pouco difícil, é um pouco mais burocrática? Como que funciona na sua visão? É difícil, né? Às vezes, dependendo do setor, pela própria natureza é difícil. Por exemplo, você tem uma questão
construção civil, né, envolvendo construção civil. Você tem uma obra, né, que muitas vezes surgiram no meio dessa obra problemas técnicos ou ajustes que tiveram que ser feitos aí no projeto da obra, que ensejaram uma majoração, né, do valor que deveria ser recebido pelos serviços prestados, né? Então, isso cai em matéria de prova, né? Você tem que contratar peritos, você tem que ter o perito judicial, o perito das partes, né? Para poder o juiz, né, verificando os pareceres desses peritos aí, chegar num valor. Então, nesse sentido, tecnicamente é complicado, até fora do direito um pouco, né? A gente tem que saber lidar com essas outras áreas. Mas muitas vezes também o complicômetro, né, a complicação mais comum é o rito mesmo, né? Você entra com a ação, a fazenda apela, né? Enfim, desculpa, você entra com a ação, a fazenda contesta, você apela, ela apela na verdade, desculpa, da decisão, vai para o Tribunal de Justiça, o TRF, aí depois entra com recurso especial, extraordinário, né, STF, STJ, né? Então tem esse complicado, fora essa questão técnica que eu falei antes, né, de se chegar ao fato, né, ou seja, se há ou não falta na execução do contrato, tem a questão técnico-jurídica também, que é uma dorzinha de cabeça e um bom tempo que se demora para poder isso ser levado a termo. Sim, como você falou aí, é um processo bem complicado, né, minucioso, mas quem tem o Sim, direito deve entrar realmente com essa ação. E aí depois surge a questão do pagamento dos precatórios, o senhor já falou um pouco da questão dessa fila, né? E já há uma sim. expectativa para o pagamento dos precatórios nesse ano de 2021. Eu queria que você falasse como vai funcionar agora nesse ano, né? Já que tem essa expectativa agora um pouco atrasada, né? Sim. Referente aos anos anteriores, mas que o senhor explicasse sobre esse repasse. Tá, a primeira questão, assim, é só para colocar a coisa de uma forma mais racional, né, para a gente poder falar direito. Se for falar de todos os precatórios, Carol, de município, estado, enfim, de todos esses entes aí fica complicado, mas parece que está em voga aí os precatórios federais, né, que, que houve aí, no fim do ano passado, se eu não me engano, um movimento para ter um novo calote aí, né, desses precatórios, para poder fundir esses gastos aí para poder compor a renda cidadã, né, do governo no ano passado, em relação à Covid. Também ia ter que foi proposto também ser retirado verbas da educação também. Isso caiu, né, por terra e nesse ano agora, né, o orçamento foi aprovado com bastante retardo, né, com bastante demora, né, em abril, se eu não me engano. Né, mas a promessa aí é de que esses precatórios aí os pagamentos vão começar em julho agora, né? E pela lei eles têm para pagar, né? Então a gente sempre quando tem algum tipo de atraso, né, algum tipo de problema, a gente tem medo do calote, né? Tem medo de não receber, mas tecnicamente a União ainda tem até dezembro para fazer esses pagamentos, né? Então, mas historicamente na esfera federal esse atraso não é tão manifesto aí, né? Não ocorre ou não é tão manifesto quanto nos outros entes, né? Onde há calotes de às vezes mais de 10 anos. Né? Uhum. E pensando nesses repasses, a gente falou aí dessa questão dos precatórios federais, mas para o pagamento dos precatórios estaduais e municipais, esse repasse também vem do governo federal, que passa para os tribunais de contas desses estados e municípios e depois eles repassam para quem deve receber? É assim que funciona? Não, é o seguinte, o município, né? Cada município, esse pagamento é processado pelo Departamento de Precatório, no caso dos precatórios municipais e estaduais, tá? Passa pelo Tribunal de Justiça de cada estado, né? Para poder o departamento administrativo do Tribunal de Justiça, né, coletar, né, do orçamento de cada entidade que deve, seja uma prefeitura do município, né, seja uma outra entidade, para poder compor aí esse bolão aí de pagamentos, né, que são feitos para os que detêm esse precatório, né, e na ordem que esses preços foram conferidos para o credor. Perfeito. E sobre essa ordem aí de repasse, então, como funciona? Há essa questão da fila, é por ordem da sentença ou há prioridades também que vêm à frente nesses pagamentos?
Você tem o precatório ele surge, né, assim, via de regra, quando tem uma sentença transitada em julgado, ou seja, quando tem uma sentença, né, concedendo esse crédito aí, que não seja mais passível de recurso, né, por parte do poder público, no caso, né. Então, quando a situação está nesse ponto, né, o advogado pede para o juiz enviar um ofício, chama ofício requisitório, né, para o Tribunal de Justiça para poder colocar, né, o determinado esse pedido aí numa ordem de pagamentos, né, que vai redundar no final das contas no alvará de levantamento desses valores no momento devido, né? Bacana. Mas pensando assim, por exemplo, a gente sabe que tem aí os precatórios, principalmente falando da questão do INSS, reajuste, né, no pagamento desses aposentados e benefícios. Eles entram na fila algum tipo de prioridade, por exemplo, doença, aposentados, que entram aí nessa fila mesmo após essa sentença, conseguem receber primeiro nessa ordem? Entendi, percebi sua pergunta. Assim, como eu disse antes, né, eles têm duas naturezas básicas, né, o alimentar e o não alimentar. Nessa regra aí, o alimentar seria em primeiro lugar, né? Aí você tem as exceções que você bem colocou aí, né, que são pessoas com maior idade, né? Você tem a questão aí da idade do credor, e você tem também pessoas com deficiência permanente, enfim, alguma doença como HIV, por exemplo, né, um vírus como HIV, e também às vezes alguns acordos que são feitos para poder ter um desconto no valor dos precatórios de determinado ente federativo, né? Sei lá, o município faz um acordo para poder ter um deságio aí no recebimento de precatórios, dos precatórios daquele ano, enfim. Então, você tem prioridade sim, né? Você tem aí tem também os precatórios de pequeno valor também, que são fora dessa regra, né? Os tal dos RPVs, então, tem sim, você tem a questão de idade, né, do credor, você tem pessoas com algum tipo de deficiência, né, e necessidades especiais que estejam abarcadas pela lei. E efetivamente, como esse repasse chega na pessoa que vai receber? Ela está aí na fila, chega aquele momento, esse título vai para uma conta diretamente, todo o valor é pago de uma maneira única, integral, há algum tipo de parcelamento que a União pode fazer? Não, a via de regra não, a via de regra é feito, né, o problema dessa história toda não é nem como pagar, né, é quando vai pagar, quer dizer, que se demora muito para receber, né, mas geralmente é feito de uma conta mesmo que já está cadastrada, né, no caso do INSS, desculpa, do, do, do beneficiário lá, ou então você tem, né, nos casos aí de recebimento por pessoa jurídica, né, que são os casos que eu trato, você tem o depósito feito pelo tribunal numa determinada conta, né, você tem um procedimentozinho onde você, com esse alvará em mãos, você vai lá e levanta esse valor e manda para a conta do seu cliente ou para a sua, enfim, ou para as duas, aí depende muito do Hum. caso específico, E tá? a gente sabe É uma também. Uhum, pode falar. é uma tecnicidade aí, né, que eu acho que. Mas, assim, o problema não é esse, entendeu, Carol? O problema é Sim. pagar, né? Quando se paga, é de uma vez só, entendeu? Então, Entendi exatamente sobre isso que eu iria perguntar agora, né? Essa espera pelo pagamento. A gente sabe que a União, eles têm aí um limite de quanto vai ser pago naquele ano. Então, caso seja atingido esse valor, os precatórios tenham sido pagos e ainda faltem precatórios para serem pagos, essas pessoas então não recebem naquele ano. o problema, né, Carol, é que a gente tem que juntar algumas coisas, por exemplo. Esse pagamento, ele tem que se coadunar com a lei orçamentária, né, que nem a gente está vendo agora o caso. Né? A lei só foi aprovada agora. Por que que o problema surge mais agora? Porque você precisa dessa lei para poder efetuar o pagamento desses precatórios, né? Ou seja, é o ente pagador falando, né, para o Poder Judiciário, de forma indireta, que tem dinheiro para pagar, entendeu? Agora, se ele não coloca, né, esse dinheiro para pagar, né, aí são outras questões que têm que ser tratadas na própria lei, né? Tem impugnações, tem revisões disso aí, enfim. Mas, voltando à sua pergunta, o fato é o seguinte, né? O dia para o pagamento desses precatórios, né, vai seguir uma ordem lá, entendeu? E geralmente, como eu falei no caso da União, isso é feito de uma forma precisa, ou seja, atendendo aos precatórios que estão habilitados para recebimento, tá?
que acontece muito nos outros entes, né, é o próprio calote mesmo, né? Inclusive, acho que no governo de São Paulo teve algum tipo aí não sei se vocês podem me dizer melhor, mas parece que houve uma tentativa de não pagamento também, que foi barrada aí, né, do governo de São Paulo, mas se você não tiver dinheiro, o que resta é o calote, né? Porque não tem, se você não Uhum. tem, você não conseguiu juntar isso de uma forma contento, né? Acaba redundando nisso. Infelizmente, né? Era para ser um sistema perfeito, onde você tem uma anualidade respeitada, ou seja, você entra até o dia até o dia 1º de julho do ano, né? Enfim, para poder receber no ano subsequente. Aí se você, né, tem uma certa liturgia a ser obedecida. Mas infelizmente, no final das contas, né, se você tem um poder público aí que vê benefícios em ter subterfúgios, né, para poder Uhum. para poder não pagar esse tipo, para não honrar os seus débitos, né, aí acaba acontecendo isso, né, e não há punição, enfim, e muita gente, né, sofre com isso, enfim, há precatórios com dezenas de anos de existência já, né, não pagos, então. Sim. E falando aí exatamente dessa questão do calote, quando esse precatório não é pago no ano que deveria, né, conforme seria aí todo esse processo, né, de forma correta, ele é acumulado para os próximos anos, e aí ele vai se estendendo até que a União faça esse pagamento, e aí há algum tipo de esperança para aquela pessoa que não recebeu recorrer, para que esse precatório consiga voltar à fila? É que, na verdade, ele não sai da fila, né? Você vai criando uma reação em cadeia isso aí, né? Porque se você não é pago, você vai para o próximo exercício, né? Que é da lei orçamentária anual, né? Da LOA, né? Então, se você não recebe aqui, você está no primeiro lugar da fila também no ano que vem, entendeu? Então, basicamente, é esse tipo. Inclusive, tem vários precatórios. Por exemplo, quando eu comecei a advogar nesse sentido, tinha precatórios do ano de 95 sendo recebidos em 2000. Aí quando eu fui entrando mais, progredindo um pouco mais aí na carreira, era precatório de 99 sendo pagos em 2008, 2009, entendeu? Então, esses calotes vão se acumulando, né? Quer dizer, e não há o esforço para você quitar tudo isso, né? Não tem a vontade política, né? Para você poder falar, olha, vamos tentar aí cortar daqui ou dali para colocar no pagamento desses credores, né? Entendeu? Então é uma bola de neve mesmo, né? A sua impressão acho que é Hum. correta. É uma bola de neve aí que não há muito recurso a não ser receber, né? Quer dizer, não dá para falar assim, ah, eu estou depois da fila e vou receber, quer dizer, né? Hum. Não tem como. Se atrasou para um, atrasa para todo mundo. Infelizmente o sistema é justo nessa injustiça, entendeu? Sabe? Infelizmente, então é comum, né, como você falou aí pela sua experiência, esse atraso, né, até mesmo chegando a mais de 10 anos, como o senhor falou. Mais 10 anos, é. Eu vi coisa de 100 anos, às vezes, sei lá, é coisa. É assim, é que é tanta. O alerta que eu fiz no começo é muito importante, que são tantos detalhes, sabe? São tantas Uhum. idiosincrasias assim na governança nesse sentido, pública nesse sentido, né? Que a gente às vezes tem que ser, não sabe nem o que, né? Como dar uma resposta concreta para as pessoas, né? Sabe? Porque cada município é um município, né? Você começou com essa questão de precatório desde lá do Império, né? Quando antes da época do Império, você tinha lá a fazenda pública era executada e os seus bens eram penhorados como se fosse uma pessoa comum. Aí começou no meio do século XIX lá com restrições à penhora da fazenda pública, depois houve diversas manobras jurídicas assim históricas assim para poder dificultar mais as coisas, né, para o Estado cada vez mais aliviado, onde ele pode estar aliviado, ou seja, às custas de quem não, né, de quem fica dependente dele, né, advogando e legislando em causa própria nesse tipo de procedimento, né? Então fica difícil, né? Porque é uma história que se constrói, né? E parece que não, a gente tenta estancar, né? Com algumas emendas e tal, mas a coisa. Mas assim, eu sou otimista. Às vezes eu acho que a vontade Uhum. política tá melhorando talvez nos últimos tempos. Não sei. E nessa espera, né, doutora, a gente sabe aí que, infelizmente, quem deve receber esse precatório algumas vezes pode falecer
nesse período. E como funciona o ente ali próximo, seja um dependente, um filho ou o cônjuge, consegue receber esse precatório através do inventário ou, infelizmente, após o falecimento, esse precatório volta para a União? Não, não volta não. Ele entra no inventário. Dá mais dor de cabeça, né? Porque o inventário é o conjunto aí de bens, né? De dívidas também da pessoa que faleceu, né? Então o precatório entra também como tipo de crédito aí a ser repartido entre os herdeiros, né? Do falecido. Só que dificulta um pouco mais, né? Mas o dinheiro não volta para a União, não, tá? Isso aí procurando o seu, enfim, o seu advogado nesse sentido aí, ou a Defensoria Pública, né? É muito fácil você tentar colocar isso no trilho, né? É uma dor de cabeça, entendeu? Mas, mas não volta para a União, não. Tá? Ele faz parte do Dificulta. inventário, né? Quer dizer, volta E aí, para a União. Oi? pode falar. Não, volta para a União no sentido de postergar o pagamento por ela, né? Quer dizer, né? Até a Uhum. pessoa ir atrás, enfim, né? Até levantar esse valor, né? Até o espólio conseguir o espólio conseguir ir atrás disso, né, de alguma forma, os herdeiros se movimentarem e tal, né, esse precatório não é pago, entendeu? Então fica lá e realmente tem que entrar de novo, às vezes até atrasa o processo mais, mas perder em si, né, que acho que é uma preocupação muito grande, não é o que Continua sendo um direito, né? Até do familiar mais continua próximo. sendo um direito. Perfeito, é isso mesmo. Pelo menos aqui até. E, doutor, e pensando na questão do imposto de renda, né? Se há um tributo em cima disso, se é preciso fazer a declaração também após o recebimento desse precatório, como funciona para ser ajustado aí com a Receita Federal? Você tem no caso do INSS uma certa retenção, né? Mas se é um precatório advindo, né, por exemplo, de um caráter alimentar mesmo, né, de uma coisa que você deveria receber, né, e recebeu depois, você acaba sendo tributado por isso. Então você tem que declarar no seu imposto de renda, sim, né? Tem uma, um pouquinho só, estava vendo aqui, Claro. você tem alguns tipos tem uns campos a serem preenchidos lá que é recebimentos acumulados, né? Aí você tem que, né? Eu acho que é interessante nesses casos você sempre consultar aí o seu advogado, o defensor que você contratou aí, que você constituiu para cuidar desse precatório, né? Ou então um contador, que eu acho que isso Uhum. é uma questão. Mas sim, os precatórios via de regra são, né? São tributáveis, né? Entram nessa declaração de imposto de renda, tá? E onde é possível fazer essa consulta, né? Eu sei que muitas vezes quem está esperando aí receber esse precatório tem esse contato direto com o advogado, o especialista que está cuidando da causa, mas às vezes quer buscar aí na internet algum local para que consiga saber se tem uma data exata para esse recebimento, em que local da fila ele está, isso é possível também? Sim, tem vários, até vocês podem informar até melhor que eu, mas também aqui na minha cabeça, você tem lá o Uhum. site do DEPRE, né, que é o Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso de São Paulo para ver, né, tem o site da Procuradoria-Geral do Estado, né, e acho que uma busca simples assim na internet, eu acho que você consegue aí achar sites especializados, governamentais inclusive, né, que é sempre bom ter cuidado também com, é, com chamadas assim nas pesquisas para resolver precatório e tal, às vezes é gente não tão bem intencionada aí buscando, né, o seu crédito, né, e por um valor menor do que deve receber, sendo que é simples você consultar só, né, você entra em sites do governo aí que são pertinentes aí e procura lógico, né, aí que tá, o cara é sempre bom perguntar para o seu advogado, né, para pegar o número de ordem do seu precatório, o NO, né, dele, para você poder fazer a pesquisa, ou você usar o seu. Tem vários tipos de mecanismos lá, não são difíceis, não, entendeu? Então, não é um bicho de sete cabeças se você já tiver com ele já emitido, Uhum. entendeu? Sim, importante, um lembrete muito importante do senhor, essa questão dos sites oficiais, né? Porque alguns sites, como você falou, de pessoas não tão bem intencionadas, pedem essa documentação, pedem o número do precatório, né? Isso, Isso perfeito. realmente pode prejudicar, né? Quem realmente tem o direito a receber esse valor.
E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Importante também dizer que quem for recorrer, entrar em contato com um especialista, né, e não desistir desse direito, por mais de todo o processo de burocracia que a gente conversou aqui e viu que tem para a questão desse recebimento do precatório, mas é importante correr atrás também disso, né? Ah, sim, com certeza, Carol. É sempre importante buscar seus direitos, a gente sabe disso, né? Mas às vezes as pessoas não sabem o quão simples isso pode ser, né? Não é tão difícil assim. Ou seja, hoje em dia você tem uma defensoria pública, né? Muito bem, muito bem estruturada, né? Para advogar pelos cidadãos que necessitam de uma assessoria jurídica, né? Mais de mais qualidade, né? E obviamente o advogado da sua confiança, né? Eu acho que a gente existe aqui, o advogado, a função de advocacia existe por um propósito, né? E nesse caso dos precatórios aí é um dos mais nobres, né? Inclusive você satisfazer aí as necessidades aí, né? Os anseios aí da população que só quer realmente, né? Ter uma vida correta aí, enfim, com o que ele é devido sendo pago, né? Bacana, muito obrigada, doutor, pela sua participação na Lesp Conecta de hoje. A gente conversou com o doutor Carlos Eduardo Valentim sobre os precatórios, principalmente essa questão também do pagamento em 2021, como funciona a entrada da ação e também esse recebimento, repasse, através, seja do governo federal, estadual ou municipal. Mais uma vez agradeço a participação do Dr. Carlos e a todos vocês que acompanharam a Lesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!